Olá, 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 boa noite para todo mundo, para vocês que estão aqui, tão linda a tela, tá linda, linda. E para você que vai assistir depois, receba o nosso carinho, porque a energia que nós estamos recebendo aqui, ela permanece, você receberá igual. Estamos aqui, eu, Gisele Abreu, da Consciência do Eu, e Nina Dark, da Arturus Mentoria, e nesse projeto lindo do Clube do Livro, gratuito, e nós estamos em mais um capítulo desse livro maravilhoso, Peça e Será Atendido, dos Abrahams, através de Esther Hicks e Jerry Hicks. Né, Nina? Quer dizer seu boa noite? Boa noite, pessoas lindas. Tudo bem com vocês? Eu sou agora a Nina Naves. Nina Naves, O Dark ficou lá, sabe, no passado um que pouquinho, bom! mas é isso aí, minha amiga. Gratidão, tá, por estar aqui, né, como se diz, como sempre, nessa entrega, nessa partilha de conhecimento que, poxa vida, gente, olha só, esse ano a G está conosco há 4 anos, celebrando 4 anos. Ê, bebê, tá doido, hein? E assim, é gratidão ao universo por estarmos aqui conectados. Assim, a Gisele, ela fala do Godard, do Abraham, ai, como que chama? Os Abrahams. Do Weber, mas ela sim é uma universidade ambulante, tá, gente? Ela sim. Então, assim, com certeza, a nossa amada holoterapeuta Gisele Abreu, ela traz aqui uma entrega fantástica. E vamos lá, né, gente? Vamos tá baixando as barreiras e abrindo aí a consciência. Gratidão, gente. Consciência do eu. Né, Isso. Geivan? Nosso Sim, secretário está quietinho hoje. Boa noite, tudo bom? Agora mesmo eu boa começo a noite. perguntar. Pode Então, nós deixar. estamos no livro físico, capítulo 7, página 51, e no livro 52 digital. 52 digital. Vamos lá? Você é um transmissor e um receptor vibrátil. Agora você está pronto para entender o aspecto mais importante de como controlar, criar e aproveitar sua experiência de vida física. Oba! Vamos lá? Antes de mais nada, grave isso. Você é um ser vibrátil. Quando as pessoas encontram você, elas o veem com os olhos e ouvem com os ouvidos, mas você está se apresentando para elas e para o universo de uma forma muito mais poderosa. Você é um transmissor vibrátil, está transmitindo seu sinal em todos os momentos da sua existência, né? Que a gente fala sempre que quando a gente chega até 2 metros de alguém, as moléculas começam a se conversar, elas vão enviando informações um corpo para o outro, né? Então a gente pode até fingir assim que a gente gosta, fingir a cara, mas a energia não mente jamais. O que a gente percebe é a essência. Enquanto está desperto, você projeta constantemente um sinal específico. A Odete entrando. Você projeta um sinal. Peraí. Um sinal específico e facilmente identificável, que é instantaneamente recebido, compreendido e respondido. Imediatamente, suas circunstâncias presentes e futuras começam a mudar em resposta ao sinal que você está enviando agora. Olha só que interessante o que ela fala aqui. É, Boa noite, Odete. Não sei se está. Seja bem-vinda. O que ele está falando aqui, ó? Imediatamente suas circunstâncias presentes e futuras começam a mudar em resposta ao sinal que você está enviando agora. O que isso quer dizer, gente? Aqui é muito importante. A maneira como eu interpreto as situações fazem com que eu crie sentimentos sobre isso. E isso é o que vai movimentar o meu presente e o meu futuro. Tá entendendo? Então, tudo é a maneira como
eu me posiciono como ser diante de tudo, a maneira como eu interpreto as situações. Imediatamente, suas circunstâncias presentes e futuras começam. Por isso, o universo inteiro, nesse exato momento, é afetado pelo que você está enviando. Porque quando eu crio um sentimento, o meu corpo se emociona e os meus átomos vibram, enviando informações e recebendo na mesma frequência. Eu Você é uma potencialidade eterna, concentrado no agora, se a gente estivesse. Seu mundo presente e futuro é afetado direta e especificamente pelo sinal que você está transmitindo agora. Você é uma personalidade eterna, mas quem você é nesse momento e o que está pensando agora causam uma concentração de energia muito poderosa. Essa energia que você concentra é a mesma energia que cria mundos e está nesse exato momento criando o seu mundo. Por quê? Porque a maneira como eu interpreto faz com que eu pense sobre isso e a maneira como eu olho para tudo é a maneira que se manifesta. Então, isso é a interferência que todos nós temos no universo. Se nós temos 95% de inconsciência no mundo, que é o que a física quântica, né, explica, e muitos outros seres também falam sobre isso, e nós estamos num momento de mudança, por isso que a gente vê tanta doideira no mundo, que está tudo ficando muito claro, a gente está conseguindo, isso sempre existiu, só que nós estamos conseguindo perceber coisas que a gente não percebia antes. Dentro de você há um sistema de orientação interno de fácil compreensão. Ele possui indicadores que ajudam você a entender a força e o poder do sinal que emite, bem como a direção do seu foco. E, sobretudo, esse sistema de orientação o ajuda a saber se o pensamento que você escolhe está alinhado com o próprio fluxo de energia. Seus sentimentos são os representantes desse sistema de orientação. Guardem isso, os sentimentos são o nosso GPS do corpo. É através dele que a gente trilha os caminhos. São através dos pensamentos que a gente trilha caminhos e que a gente cria situações e condições na vida. Em outras palavras, o modo como você se sente é o verdadeiro indicador do seu alinhamento com a sua fonte e com as suas próprias intenções. Isso se chama o GPS emocional do nosso corpo, como a gente se sente diante das coisas. Já tínhamos falado disso? Pois ainda vamos repetir, eles vão falar muito sobre isso. Suas crenças mais sólidas já foram um dia pensamentos tranquilos. Cada pensamento que já tenha passado por sua cabeça ainda existe, e sempre que você se concentra em um novo pensamento, ativa a vibração do primeiro dentro de si. Por isso é que o que quer que esteja atraindo sua atenção nesse momento é um pensamento ativado. Porém, quando você desvia a sua atenção de um pensamento, ele fica adormecido e deixa de ser ativado. A única forma de desativar conscientemente um pensamento é ativar outro pensamento. Ou seja, para tirar intencionalmente a atenção de um pensamento, é preciso transferi-la para outro. Porque quando eu tenho uma intenção genuína, a minha atenção muda. Por isso que a presença no agora é importantíssimo. Se eu quero mudar a minha consciência sobre mim mesmo, né, que é só com isso que eu consigo mudar tudo à minha volta, o que eu quiser. O que eu quiser criar na minha vida surge a partir do momento que eu começo a mudar a forma como eu me vejo diante da minha vida e diante de tudo. É só a mudança da autoimagem que é o que ela vai ensinar aqui, a forma como você se sente diante de tudo. Quando você muda a sua intenção, né? Lembra quando a gente estudou lá Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo?
Você precisa, a presença no agora dá para você a percepção dos sentimentos que você tem e dos hábitos mentais que você tem e até mesmo os hábitos físicos. E quando eu tenho um hábito, o meu corpo se torna esse hábito, né? Ele fica viciado nesse hábito. Eu preciso então criar um novo hábito até que o hábito antigo se transforme em algo mais brando. E esse novo hábito que eu estou criando, por isso que a nossa, né, tanto os desafios da gente manter um novo hábito na nossa vida, porque a mente luta contra. Quando você começa a dar atenção a qualquer coisa, a princípio, a vibração não é muito forte. Mas se você continuar a pensar ou a falar naquilo, a vibração vai se intensificando e qualquer assunto irá se tornar um pensamento dominante. À medida que você dá mais e mais atenção a um pensamento, se concentra nele e dessa forma pratica a vibração dele, o pensamento se torna uma parte ainda maior da sua vibração. E esse pensamento se dá o nome de crença. Vocês viram que interessante? A gente recebe crença e a gente cria crenças a partir da forma como a gente interpreta as situações, né? Se eu trago algo da minha infância que faz com que eu pense que eu sou pequena, que eu fui rejeitada, quem já não passou por isso? O que que acontece? Eu olho para algo grande, eu me vejo pequena. Aí eu começo a criar reação, uma reatividade àquilo que eu desejo. E aí eu vou fazendo o contrário da lei da vibração, da lei da atração. Então, o que que é? Sempre é aquilo, a ternura comigo, a gentileza comigo. Se está pesando, respira, faz pergunta, o que se requer aqui? Qual é a verdade aqui? E foca a sua atenção em outra coisa, que depois você volta para aquilo. Quanto mais você pensa, mais fortes seus pensamentos. A gente para sair dos pensamentos. Que é fácil sair do pensamento? Você já fez uma pergunta? Quem sou eu se eu não estiver pensando? Vocês conseguem ter uma noção de quem é você sem estar pensando? E se a gente souber que o pensamento é só uma das capacidades do cérebro, uma só, existem zilhões de outras, né? Quanto mais você reflete sobre um pensamento e quanto mais frequentemente você retorna a ele, mais forte se torna o seu alinhamento vibrátil. As histórias que a gente conta sobre nós, para nós e para os outros, entendeu? Muitas vezes você quer contar uma história diferente sobre você, mas a história que você conta internamente mantém você nesse lugar. O que eu tenho que mudar é a minha fala interna. E eu só consigo isso quando eu mudo a minha autoimagem, quando eu reconheço quem eu realmente sou. Só quando eu mudo aquela fala aqui, ó, na minha mente, é que eu consigo mudar o que está fora. À medida que alcança um alinhamento mais forte com qualquer pensamento, você começa a sentir emoções que indicam o aumento ou a diminuição do alinhamento com a sua própria fonte. Se o assunto estiver em alinhamento com a fonte do seu ser, a harmonia dos seus pensamentos se expressará de forma de bons sentimentos. Mas se o pensamento não estiver alinhado com a fonte, a desarmonia de seus pensamentos se expressará sob a forma de sentimentos negativos. Lembra quando eu falei? Você respira e percebe se isso expande o seu mundo, você fica leve. Isso é uma verdade para você. Agora, se quando você respira, aquilo se tranca, é porque você está num caminho vibrátil que não é condizente com aquilo que você deseja. A atenção que você dispensa ao pensamento o convida a entrar em sua experiência. Cada pensamento ao qual você dá atenção se expande e se torna uma parte maior da sua mescla vibrátil.
Seja um pensamento gerado por algo que você deseja ou por algo que você não deseja. A atenção que dispensa ao pensamento o convida a entrar na sua experiência. Como este é um universo baseado em atração, tudo gira em torno da inclusão. Não existe exclusão no universo. Por isso, quando você se concentra em algo que gostaria de experimentar e gritam sim, eu quero, você o inclui na sua experiência. Mas quando se concentra em algo que não deseja experimentar e grita não, eu não quero, você também o inclui na sua experiência. Não pense que você exclui qualquer coisa com o seu não. Lembre-se, não há exclusão nesse universo, baseado em atração. Sua concentração é o convite. Aonde você foca a sua atenção é aonde você está enviando um convite. A sua concentração é o convite. A atenção que você dispensa a um objeto ou experiência é o convite. A lei da atração lhe proporciona circunstâncias, condições, experiências, outras pessoas e todos os tipos de coisas que correspondam à sua vibração dominante habitual. E quando as coisas que começam a se manifestar ao seu redor coincidem com os pensamentos que vem tendo, você está apto a desenvolver tendências e hábitos vibráteis cada vez mais fortes. Por isso, um pensamento iniciante, pequeno e insignificante, evolui para uma crença poderosa, e sua experiência sempre será influenciada por crenças poderosas. Por isso que nós precisamos excluir a reclamação da nossa vida. Quanto mais eu reclamo, mais eu estou clamando por aquilo. Certo, gente? É assim. Mesmo quando você fala assim, ai, como eu sou tonta. Quando você Uhum. fala isso, ai, como eu sou tonta de pensar isso, ai, como eu sou tonta de falar isso, ai, como eu sou. Jamais fale nada negativo sobre você. Nunca, nunca. Nunca, porque isso quem está fazendo é o ego, não é a essência. Então é assim, claro, nós fomos condicionados a isso. Só que quando você está nesse caminho que nós estamos aqui, buscando mais consciência, uma expansão de autoconhecimento, é assim, quando você perceber que você está assim, ai, num auto-julgamento, onde você entra naquela vibe de, putz, se eu tivesse feito diferente, ai, por que que eu não fiz isso? Respira fundo e pergunta: o que que eu tô escolhendo aqui? É assim, Clara, tudo bem. Aí você fala lá, eu falo sempre para as meninas, eu converso muito com a minha mente, fala, tô vendo você aí, querida, hello. Você entendeu? É assim, porque você sabe que isso não é seu, isso não é você, isso é a sua falsa personalidade que está fazendo isso. Agora se você entrar em reatividade com isso, mais disso, mais esse computador vai saber que isso é importante para você. Então, se você perceber que você entrou num auto-julgamento, o que que você faz? Ok, de onde veio esse pensamento? A quem pertence isso? Para que eu estou pensando desse jeito? Qual consciência tem isso para mim? O que que isso está dizendo? Muitas vezes também é o seu eu mostrando para você o caminho vibracional que você está escolhendo. Porque você já percebeu que quando você faz um auto-julgamento, quando você tem um auto-julgamento, porque assim, às vezes alguém fala uma coisa para você e você não gosta porque isso levou você para lá, para aquele lugar. O que que você faz? Ok, porque quando as pessoas falam algo, fazem algo, elas não estão fazendo para mim, elas estão expressando quem elas são. E aí, o que que é melhor para mim, né? Melhor que eu falo, eu não gosto muito dessa palavra também, mas o que vai expandir mais na minha vida? É eu fazer perguntas para mim. Uau, se eu percebi isso, tem algo ressonando dentro de mim para perceber isso, né? Se alguém falou alguma coisa e você recebeu aquilo de um jeito ríspido, que fez você se sentir mal, essa é a grande oportunidade de consciência, de falar, uau, se eu percebi isso desse jeito, o que que eu penso ainda sobre mim tão forte que está me fazendo perceber isso desse jeito? Porque é uma ressonância.
Eu só percebo a energia quando ela está na mesma frequência que eu. Então, se quando entra nesse ponto de auto-julgamento, né, onde você vai para o errado de você, respira e faça uma pergunta: a quem pertence isso? Você vai perceber na hora que a conexão corta. Quando você pergunta 3 vezes: a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Na hora, aquela vibração, aquela frequência mental, ela abaixa. Porque quando eu faço perguntas, eu vou para um lugar fora da minha mente. Eu vou para o não manifesto. Dá para vocês entenderem? A pergunta, ela traz consciência. E aí, oi, Carol. E aí, seja bem-vinda. E aí, quando eu faço uma pergunta, só eu perguntando a quem pertence isso 3 vezes e respiro, aquilo já me acalma. Eu já saio daquela frequência. Entenderam? É, são exercícios, isso tudo são ferramentas de consciência. Ferramentas de consciência. E a ferramenta mais poderosa de consciência é a pergunta. E quando eu faço uma pergunta, eu não sei o que perguntar. Pergunta para o universo, que pergunta se requer aqui? Pronto. É só eu estar na disposição de não fazer aquilo concreto para mim, de eu não fazer aquilo real para mim, de eu estar na intenção de não criar sentimentos em mim. Pá, esse é o concurso. Quando eu cheguei nesse ponto, tem escorregado? Claro que eu tenho escorregado, claro, isso, né, normal. Mas assim, eu estou na disposição de não criar sentimentos em mim mais, porque eu sei quanto que isso já acarretou em mim em milhões de anos. E quanto mais eu estou na disposição de falar, cara, é assim, olha, hoje eu me fiz uma pergunta que eu falei, o que realmente é importante para você? Faça essa pergunta quando você entrar no auto-julgamento. Cara, eu estou me julgando por isso. Isso realmente é importante para mim? Isso é importante para mim? De verdade? Isso já vai expandir muito, muito o que realmente me faz feliz. Se eu morresse amanhã, se eu morresse daqui meia hora, eu vivi de acordo com aquilo que me fazia feliz? Né? Claro que tem lá os seus, a gente tem que seguir algumas coisas para manter, mas assim, mesmo que eu não esteja vivendo uma realidade no trabalho que eu gostaria, do jeito mas eu estou num trabalho que está me proporcionando algo. Então, dentro disso, é o que a Esther vai ensinar muito aqui através dos Abrahams. É você buscar sempre uma forma de se sentir bem em tudo que você estiver fazendo. E isso é libertador. É isso que nos ajuda a libertação do nosso condicionamento mental, né? Então, É ser grato em verdadeiro tudo isso que para tiver. vocês? Oi? Então, ser grato em tudo que tiver. Mesmo que tenha pouco, sempre sendo grato por isso. Claro. O que que é o pouco? Se eu estou vendo o pouco, é porque eu estou numa frequência de não perceber o muito. O que é pouco para mim, eu não reconheço, né? Às vezes você não, você fala, eu ainda tenho pouco, não criei muito dinheiro, não cheguei onde eu queria, já tenho tal idade, não tenho. Mas quem foi que disse que você tinha que ser de determinada maneira? Só o fato de você já estar olhando para isso de uma maneira mais gentil, cara, você não faz ideia do quanto que isso é expansivo na consciência, na libertação de crenças, entende? Então, o pouco, Jesus dizia, né? Quem tem pouco, mais terá, né? Aqueles que têm pouco chegarão ao reino dos céus, aquela coisa assim. Mas o que que é o pouco que ele falava ali? O pouco é a falta de julgamento, entende? Aquele que tem menos, mais chegará ao reino do céu. O que que é menos? Menos julgamento, menos similaridade com essa realidade, com a mediocridade dessa realidade, né? Mediocridade não é xingamento, vocês sabem, né? Mediocridade é aquele que está no meio.
que está igual a todo mundo. Então, é assim, nunca mais ache que tem pouco, porque assim, o que que é um exercício que eles falam bastante assim? Se eu acho que eu tenho pouco dinheiro, eu posso olhar para tudo que eu tenho de pequeno, né? Um lenço, uma almofada, uma poltrona, uma cama, uma luz, uma coisa. Você vai agradecendo em cada item, né? Aquele, né? Um anel, um caderno, tudo. Um copo, um garfo, tudo que você for olhando na sua vida, você vai agradecendo. E que isso traz para você? A concepção do tanto que você tem, da abundância que existe. Então você vai deixar de olhar o pouco, porque quando mais você pensa que eu tenho pouco, o que que você vai criar? Você está vibrando no auto-julgamento. Então, como é que eu dou balão nessa mente condicionada? Eu vou condicionando a minha forma de pensar, né? Que nem você pegar o escova com o lado esquerdo, com a mão esquerda e começar a falar, eu me amo, eu me amo, eu me amo 10 vezes. Cada vez que se for escovar os dentes, você pega lá e fala: eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu respiro. É um exercício, gente. Então é assim: consciência não enxerga o pouco. A consciência sempre enxerga só o fato. Se você continuar falando, eu tenho pouco, né? Como a gente fala, ai, não tenho dinheiro na minha carteira, ih, tô lisa e lesa, nossa, eu tenho um tostão. Putz, o que que eu vou criar? Mais do mesmo, né? Então, tipo assim, que nem a Elaine Orives, eu fiz um curso com ela, mas o que que ela contava? Que quando ela, ela não tinha nada, estava endividada, tinha mais de 500 mil em dívida, que ela estava assim, ela recortou papel, dinheiro de papel, gente, papel, dinheiro de papel, de mentirinha. Ela comprou uma cartela de dinheiro de mentirinha, recortou esse dinheiro, pôs um montante na carteira e ela pregava dinheiro em nota grande em todo lugar na casa dela. Em todo lugar que ela olhava, tinha uma nota de dinheiro grande. E ela respirava e falava assim: eu agradeço por isso. E isso foi mudando a realidade dela, porque a nossa, os nossos olhos físicos, a nossa mente, ela não distingue o que é real do que é imaginário. Tudo que eu foco a atenção para ela se torna real. Dá para entender? Parece louco isso, parece mentira, mas não é mentira. Aonde eu foco a minha atenção é onde eu dou a possibilidade da manifestação. Então é assim, eu tenho muito, eu tenho muito, eu tenho muito. Só o fato de eu estar aqui buscando algo, eu sou. Eu sou quem eu sou e isso é o suficiente. Lembra do nosso exercício da aula passada? Eu sou quem eu sou e isso é suficiente. Então eu nunca mais vou ver a escassez na minha vida, porque a escassez é dessa realidade. Quanto mais eu olho para aquilo, aquilo me dá uma ansiedade, não é? Quando você fala, "Ai, eu tenho pouco, eu não criei dinheiro, não sei o quê", aquilo vai começando a criar o quê? Emoção no meu corpo. E quando o meu corpo se emociona, o que que acontece com os átomos? Eles vão criar canais, porque eles vão lá e cá, eles vão criar canais e vão trazer para mim o que eu estou vibrando. Então é assim, qual é a verdade aqui? Se você fala assim, eu tenho pouco, respira e faça uma pergunta. É verdadeiro isso? Sim ou não? Inspira. Faça uma pergunta agora. Quando você fala assim, puxa, eu tenho pouco, respira. Essa inspiração entrou para você expandindo ou contraindo? Contraindo. É uma verdade ou uma Uhum. mentira? Mentira. Hum, simples. Percebe? Então, tá. É uma mentira? O que se requer para eu acessar a verdade sobre mim? Perguntas. A pergunta. Aí você fala, puxa, o que se requer? O que se requer? Eu ainda não sei, mas eu vou perguntar. O que se requer? Percebe? O mais importante é o que ela falou, é eu criar um outro pensamento sobre aquilo que eu estou pensando. Mas então, assim, esse pensamento também é diferencia de desejo, não é?
É, desejo, sim, por exemplo, um desejo, eu quero ter mais dinheiro, é um desejo, certo? Uhum. Se eu tenho esse desejo e eu realmente confio, eu jogo para o universo, mas eu não vou mais pedir dinheiro. O que se requer? Sou tão feliz e grata hoje porque o dinheiro vem para mim em quantidade crescente, através de múltiplas fontes de forma contínua, né? Esse exercício fantástico do Bob Proctor. Sou tão feliz e grata hoje porque em todos os sentidos da minha vida estou cada vez melhor e porque o dinheiro vem para mim em quantidade crescente, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Essa múltipla fonte, ele não vai chegar para você só no dinheiro físico, nos presentes que você ganha, nos lugares que você conhece, nas pessoas que você conhece, em tudo, entendeu? Às Uhum. vezes você ganha um jantar, um almoço, um lanche de alguém. Isso é um dinheiro entrando. Você percebe? Isso é dinheiro. Ele está se manifestando de múltiplas formas. Dá para você entender? Às vezes você Sim, ganha um fone de ouvido novo. Isso é um dinheiro. Eu recebo e agradeço. Eu recebo e agradeço. É a consciência, é a presença que me faz ver quão abundante eu sou. Percebe? E aí você pode perguntar assim, universo, o que se requer para que o dinheiro, matéria, venha para mim? O que eu preciso ser e fazer aqui para que isso? Primeira coisa, eu tenho que mudar o foco do pensamento do pouco, né? Ela vai dar um monte de exercício legal aqui nesse livro para a gente ir trabalhando essa polaridade. Ficou claro? sim. Mais alguém Eu quer fazer pergunto, alguma pergunta desse capítulo que a gente vai abrir um outro? Olha, 21 e 21. é que 21 horas e 21 minutos. eu perguntei se te diferencia de desejo, porque, por exemplo, essa nova geração olha tanto Instagram e vê influências com carros, né, viajando para fora, acaba desejando aquilo. Vendo que não consegue chegar a esse nível, ou pensa de forma indesejada, acaba se frustrando e gerando outro tipo de pensamento que gera carga negativa para a vida dela. E, inclusive, muitos entram em depressão por causa disso. Sim, e suicídios altíssimos, mas é justamente isso que essa realidade sempre, nós sempre fomos manipulados através dos sentimentos. Isso desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano começou a ter, expandir mais a consciência, ter mais. Por que que isso acontece? É porque as consciências que manipulam a nossa mente, eles sabem que nós somos seres extremamente, que nós somos seres divinos que criam através do pensamento e do sentimento, certo? Isso é fato Uhum, para todo mundo. Para todo mundo acredita nisso, certo? Que nós manifestamos a nossa realidade através dos pensamentos e dos sentimentos. E o que que eles fazem? Eles manipulam, desde que a gente aprendeu na escola a história né, de como o Brasil foi descoberto, os índios, aquela coisa. O que eles fizeram nisso? A gente tomar partido de um de outro, a gente entrar no julgamento, a gente acreditar em mentiras, a gente se. Isso tudo é manipulação dos nossos sentimentos. E o que que acontece? Na verdade, o que que eles incutem sempre? A comparação, o julgamento, né? Porque geralmente, quando a gente se compara, a gente se coloca num lugar de menos. Isso é na mente do ser humano, a gente vai para um lugar de menos. Por mais que falar, ah, não, mas eu sou. A gente sempre coloca, né? A gente acaba se colocando num lugar de menos. Por quê? Porque o ego faz isso. O ego cria, né? O ego é a nossa falsa personalidade. Ele interpreta situações e ele mesmo reage a essa interpretação. Percebe? Você pode perceber, às vezes, quando você olha determinada situação, você julga aquela situação e você já reage àquilo. Você fala assim: nossa, como é que pode essa pessoa fazer tal coisa com aquela outra pessoa? Não é verdade? Às vezes você vê uma situação, né? Às vezes alguém está sendo
Vamos falar de política? Não, vamos falar assim de alguém. Alguém foi sem educação com uma outra pessoa. Alguém foi ruim, alguém judiou de uma pessoa mais pobre. Você fala, nossa, como é que pode essa pessoa fazer isso com a outra? E aí, dentro de você, o que se faz? Você começa a criar história, já conta para outra pessoa, e aquilo vai se tornando, e aquilo vai virando, lembra o telefone sem fio? E a gente vai o quê? Mantendo cada vez mais isso solidificado na nossa realidade. É isso, é assim que a gente cocria, mantém esta realidade, entende? Então, só que a maioria não sabe sobre isso. Mas o que que acontece daí? Ah, eu tenho que ser indiferente com as pessoas? Não é isso. Mas eu tenho que estar na disposição de permitir que as coisas aconteçam. Se eu puder fazer algo ali naquele momento, claro que a gente faz. Mas o que eu não posso é entrar no julgamento e não fazer nada diferente, só entrar no julgamento, percebe? Que quanto mais eu julgo, mais eu falo, mais eu xingo, mais o que eu solidifico aquilo, tanto no universo como na minha realidade. Eu vejo hoje mesmo que estava conversando com meu filho mais novo, né? Ele quer arrumar uma namorada, uma menina que queira namorar, que seja leve, que não sei o quê, porque ele gosta de música antiga, gente. Vamos na real, que hoje em dia isso é meio desafiador. Mas ele é daqueles que gosta de música antiga, ele gosta de outras coisas, né? Ele queria achar. Daí ele fala assim: ai, todas as meninas, nenhuma existe. Ah, eu falo, filho, respira. Você tem que sair desse lugar. Ele ainda não consegue alcançar. Você quer uma coisa? Você não é todo mundo, né? Mas existe. Mas se você continuar nesse julgamento, você está nessa frequência. E é isso que acontece. Então, é assim, na verdade, o que essa moçada tem não é bem um desejo, é que eles acreditam que aquilo é importante para eles serem alguém, como a gente também acreditou desde pequeno, né? Que você tinha que estudar, fazer faculdade, você tinha que ter um título para você ser alguém no mundo, não é verdade? Sim, E quando na realidade não é bem essa a verdade. Então, é uma judiação? É uma judiação. Mas, assim, nós estamos nesse momento no mundo, tá? Se existe, aí, ó o jeito da gente sair. Se existe mesmo 95% por baixo das pessoas na inconsciência, é natural que essas pessoas se entrelacem. E a internet é o lugar mais fácil para isso, não é? Para o entrelaçamento de frequências. Por isso que é importante, quando você vê tudo isso, ao invés de você entrar numa definição de que isso é real, você pode colocar uma notícia que você vê, você coloca a sua mão em cima, respira. Qual é a verdade aqui? Que ela se manifeste. Percebe? Você está trazendo para o mundo uma consciência. Ai, mas é tão pouquinho, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Você é muito. Você é uma consciência que faz parte dos 5%. Percebe? Então é assim, a coisa mais importante é eu sair do julgamento. É eu permitir que isso aconteça. E eu posso ajudar? Posso? Eu posso. Eu desejo consciência e alegria. Pá. E você manifesta, você joga, você intenciona. Percebe? Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso trabalho. Nós, trabalhadores da consciência, né? Os trabalhadores da luz, os trabalhadores do sétimo dia, não é? Esse é o nosso trabalho. Ao invés da gente reagir, a gente enviar consciência e alegria para aquilo, para que a verdade possa aparecer para eles também. Entendeu? sim, É verdadeiro isso para você, o que eu falei? Isso é sim, o que eu alcancei comigo, não é a verdade. Essa é a minha verdade, é como eu interpreto tudo isso, é como eu ajo. Não sei se isso é verdadeiro para você, mas se
Existe um poder divino dentro de cada um de nós. Vocês percebem que se a nossa intenção pode mover qualquer coisa, a minha intenção de manifestar consciência e alegria para o mundo é enorme. Quando eu faço isso, quem recebe primeiro? Quem recebe primeiro quando eu intenciono? Eu. Então, Eu recebo, não é verdade? Por Eu, isso que não tem separação a física quântica, consciência e espiritualidade? Tudo é uma coisa só. uhum, Não tem separação, né? É uma coisa só. Então, quando eu estou na presença, no agora, né? Comigo no agora, eu eu tenho esse poder. Eu confio que existe esse poder dentro de mim. Lembra que a gente falou? Quem confia não precisa de fé, porque se eu quero fé é porque eu não confio, é porque eu não creio. Se eu confio, já é. Eu não preciso ter fé em Deus. Deus é. Independente da minha fé ou não, ele é. E ele está em mim. Se ele está em mim, tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê, não é? Nossa, eu preguei agora aqui, mas não é. Parece uma pregação de igreja, não parece? Mas você percebe a consciência por trás disso? É sim, fácil isso, gente? É um desafio, é uma escolha. é um trabalho. Não é fácil. Por quê? Porque nós estamos contra uma programação milenar do nosso subconsciente. Verdade, Rejane? Totalmente verdade, né? Eu estava até refletindo aqui o quanto, assim, a gente que, não com soberba, igual você disse, mas, assim, que a gente está buscando conhecimento, expandir todo dia a consciência, e o quanto eu tenho expandido, buscando, eu tô tendo essa muito retrógrada, assim, em mim mesmo, sabe? Ultimamente, Sim. off das redes sociais, porque esse é um momento meu buscando, então, senti que era o momento que eu precisava e eu consegui trazer, assim, a Sil, tá, que conhece, eu chamei ela para esse grupo e, assim, ela sabe um pouco da minha história. Meus pais têm muitos paradigmas, mas muitos mesmo. E eu consegui hoje ainda falar para eles muita coisa e eles pararam para ouvir. E a minha mãe está aprendendo a soltar. Então, isso é quase um milagre, entende? Isso é quase uma mágica. A minha Esse mãe soltar. é o nosso trabalho, E né? a gente tem que trazer para mais pessoas, né? Para mais E- pessoas se expandir. Eu falo trabalho, mas não é bem trabalho. Para mim, esse foi o nosso propósito. Propósito. O nosso maior Missão. propósito, o nosso maior propósito como ser é pessoal é a gente sair da falsa autoimagem. E quando a gente começa a sair dessa falsa autoimagem criada há milênios, é é quase impossível eu não ter vontade e desejo de passar isso para outras pessoas, né? E isso já se torna nato. Por quê? Porque é a alma se manifestando, é a essência se manifestando. E o quanto é importante, né, Gi? Eu passo sempre isso. Para minha mãe eu já passava mais, porque minha mãe é doente, então assim, eu sei que ela precisa soltar ainda mais para se curar. A sua mãe está doente, É, ela não é é doente. verdade. E aí, é verdade, bem visto. E a minha mãe, aí eu mandei um vídeo para mostrar que mais pessoas falam disso. Agora ela tá, não, fulano tá fazendo isso, não, mas eu solto, eu amo, eu solto. Aí É, melhorou os relacionamentos dela com a família, sabe? Mudou já muita coisa. sim. É interessante que esse final de semana nós fomos para a praia limpar o apartamento que a gente alugou por um ano e devolver as chaves, né? E aí, no finalzinho, assim, que a gente estava se despedindo das moças da imobiliária, que a gente fez amizade com elas lá, ela estava contando para mim da mãe dela, né?
Ela tem um irmão especial, que o irmão não quis mais morar com a mãe, queria morar com ela, ela pegou o irmão para morar e a mãe pôs ela na justiça, porque ela tirou o filho dela. E aí, o que que ela dava? Ai, minha mãe, sempre isso, isso aqui. Eu falei assim, respira fundo. Se você tirar o título da sua mãe, seus sentimentos ficam mais fortes ou mais fracos? Ela olhou para mim assim, ficam mais fraco. Falei, então, ela não é sua mãe, ela está sua mãe. Se você olhar para ela sem o título, você percebe que fica mais fácil você não criar sentimentos, que esse título de mãe, ele já impõe determinadas obrigações que não é do ser, é do título. E quando você tira esse título, fica muito mais fácil. Isso acontece com todo mundo, gente. Você tem um patrão que é chato, um marido que aí tira o título dele. Se ele não fosse, você vai ver o quê? Você vai ver alguém que está cheio de condicionamentos, de crenças, de hábitos que ela nem percebe. Ela está numa reatividade tremenda, num alto amor baixíssimo. E aí o que que acontece? Quanto mais consciência se tem, mais compaixão você cria. É verdadeiro ou não? Para vocês isso? Mais Sim. compaixão. O que é compaixão? Para mim, nós não conhecemos, no meu interessante ponto de vista, a gente não conhece o amor que o Cristo veio pregar aqui, né? Esse amor incondicional. Pelo menos para mim, no meu interessante ponto de vista, a gente não conhece. Mas existe um sentimento que é brilhante, né? A gratidão, mas a compaixão. O que que é compaixão? Quando eu vi isso dentro, eu estava estudando um negócio, e aí quem foi que trouxe essa consciência? Não lembro se foi. Ai, meu Deus, foi um livro que eu estava lendo. Compaixão, eu não lembro, deixa eu lembrar, eu já falo o autor. Compaixão é quando você entende que um pensamento seu e um sentimento seu vão afetar alguém do outro lado do planeta. Isso é compaixão. Aí você fala, uau, o que que eu estou criando aqui para mim e para essa realidade? Isso é responsabilidade sobre as minhas escolhas. É fácil isso? É para todo mundo? Não, a grande maioria não está aí, não está, tá tão seguindo, deixa a vida me levar, né? Mas percebe, quando a gente começa a entender esse tipo de coisa, claro, eu vou virar Deus. Não, não é isso. É para mim. Eu estou trazendo leveza para minha realidade. É o que importa para mim. Se não for para mim e para mim, para quem será? Se eu não fizer por mim e para mim, para quem eu vou fazer? Só que quando eu faço por mim e para mim, a minha realidade muda e o planeta muda. Para as outras pessoas muda. Percebe? É verdadeiro isso para vocês? Percebe aonde que a gente chega numa expansão de consciência? É, eu tenho que olhar para mim. É só assim que eu consigo expandir realmente, né? Uhum. Porque a pessoa que eu mais julgo no mundo, quem é? Mesmo. Eu. O Axis tem uma fala que eu já falo sempre isso para as meninas, né? O Axis, eu fiz muito curso avançado de Axis, isso para mim foi expansão, muito. Ele fala muito, o Gary Douglas falava assim: quando você julga, você se separa do recebimento. Agora, quando você se julga, você lança a maldade no mundo. Olha isso, cara, é forte. É forte, mas é real. Porque quando eu me julgo, eu não estou vivendo uma verdade. E se eu não estou vivendo uma verdade, eu estou alimentando a mentira no universo. E o que, Gui, o que que tem a ver? Acho que tem a ver com isso que você está falando. Quando diz eu sou o eu sou, de Neville Goddard, que eles falam eu sou, eu sou. Quando você fala, Eu sou quem eu sou e isso é o que importa, né? Isso já basta. O eu sou
É a voz da presença do divino dentro de mim. Deixa eu dar uma passagem. Quando Jesus foi ser preso no Gólgota, que os centuriões chegaram para levar Jesus, né? E eles não sabiam quem era. Então eles chegaram e falaram assim: a quem procuras? Nós buscamos Jesus de Nazaré. Jesus vai à frente e fala: eu sou. Quando ele faz isso, os centuriões vão para o chão. Não sei se conhece essa passagem da Bíblia, não sei se vocês conhecem. Eu acho muito lindo. Eles caíram para o chão, que a hora que ele falou eu sou, o que que é isso? Ele jogou a presença de Deus, né? Então, o eu sou é a sua essência, é a divina presença dentro de você. Por isso que ele fala: eu sou o eu sou o Deus, eu sou o Deus, entendeu? Eu sou o eu sou é a voz do divino dentro de mim. Por isso que quando a gente se define, eu sou ansiosa, eu sou pobre, eu sou uma que não deu sorte, eu sou isso, eu sou aquilo. A definição, o que que acontece? Quando você se define no negativo, o que Diz que você que está fazendo? Deus que existe em você é aquilo também. Você não está enxergando esse Deus, você está falando do ego, não do Deus. Uhum. Você está falando da sua mente condicionada. Agora, se você fizer uma respiração assim, ó, eu sou, eu sou. Você vai fazer. Cara, isso traz um bem-estar tão grande. Deixa, põe uma musiquinha bem gostosa e só faz essa respiração. Eu sou. Não pede nada, só vai fazendo. Aquilo vai trazendo você para um estado de bem-estar, de presença incrível. Incrível. A gente pode até fazer um pouquinho antes de terminar, se vocês quiserem. Mas é assim, ó. E assim, quando você diz eu sou, Jesus falava isso, né? Nunca fale nada negativo sobre você, nunca diga, tudo que você for falar eu sou é no positivo. Eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou saudável, eu sou rica. Tudo que não for isso é um estado mental. Então eu estou. Tudo que tem no mundo é beleza, amor e alegria, que é no universo. Tudo que está fora disso é uma manifestação mental. Então eu estou, porque tudo que está pode ser mudado. Agora, quando falo eu sou, eu estou decretando e estou mantendo isso na minha realidade. Entendi. Trouxe, é verdadeiro? Trouxe uma. Uhum. Muito. Legal. Vamos ler mais um pedacinho? Vamos embora? Ou vocês já querem Vamos. terminar? Estou por Não, vocês. Não, Mais um Então vamos. pedacinho. Capítulo 8. O valor escondido atrás de suas reações emocionais. Ai, ai, ai. Seu sentido de visão é diferente do sentido da audição, e seu sentido do olfato é diferente do sentido do tato. Mas, embora diferentes, todos são interpretações vibráteis. Eles são condicionados ao que mesmo, nossos 5 sentidos? Ao nosso subconsciente condicionado, certo? Eu interpreto as situações conforme o meu subconsciente condicionado. Ou melhor, eu percebo pelos meus 5 sentidos. Por isso que um exercício do Axis muito legal é consciência, espaço, eu posso ser aqui além dos meus 5 sentidos condicionados, muito além. Que consciência eu posso ter aqui além dos meus 5 sentidos condicionados? Por isso que Jesus dizia: aqueles que tiverem olhos de ver, que vejam, que tiverem ouvidos de ouvir, que ouçam, né? Em outras palavras, quando você se aproxima de um fogão quente, seus sentidos de visão, paladar ou olfato não lhe dizem necessariamente que o fogão está quente, mas quando você aproxima o seu corpo do fogão, os sensores da sua pele logo avisam que o fogão está quente. Da mesma forma como você utiliza seus 5 sentidos físicos para interpretar sua experiência de vida,
você nasceu com outros sensores, suas emoções, que são os intérpretes vibráteis que o ajudam a entender as experiências que está vivendo. Emoções são indicadores do seu ponto de atração. Suas emoções são os indicadores do conteúdo vibrátil do seu ser em todos os momentos. Quando eu tenho um pensamento de eu tenho pouco, qual é a emoção que está dentro de mim? Cara, fala, qual é a emoção? É uma emoção horrível, não é verdade? É uma emoção que deixa você assim, cara, não é verdade. Então, o que que acontece com isso? Por isso, quando você se conscientiza do sentimento presente em suas emoções, pode também tomar consciência do tipo de vibração que está oferecendo. Geivan, eu vou falar direto para você agora. Você lembra quando você contou para a gente, e era aberto, né, no nosso clube, então não vou estar interferindo na sua vida, que a sua Sim, família não queria que você saísse daí, que você sim, fizesse escolhas diferentes? E aí exatamente. você vai falar assim: esse sentimento de pouco é seu? Não, são deles. Você foi condicionado a não desejar nada além dos seus quatro paredes. Desse jeito, até hoje continua. Só que hoje, Já tem outra mentalidade. então, agora você pode fazer novas escolhas, não é verdade? Sim, Você tem que entrar na permissão. De posse dessa consciência, pode guiar sua experiência de vida como quiser. Como as emoções lhe dizem tudo o que você quer saber sobre seu relacionamento com a fonte, geralmente nos referimos a elas como sistema de orientação emocional, né? Se eu estiver me sentindo pesado, eu estou perto ou longe da minha fonte? Estou longe. longe. Agora, se eu tiver, quanto mais eu for buscando a verdade, eu estou mais próximo ou longe da minha fonte? Mais Próximo. próximo. Quanto mais eu for gentil comigo, eu estou perto ou longe da fonte? Perto. Quando você tomou a decisão de vir ao mundo nesse corpo físico, sabia perfeitamente da sua conexão eterna com a energia essencial. Sabia também que suas emoções seriam indicadores constantes que lhe informariam em todos os momentos o estado do seu relacionamento com a sua energia essencial. Compreendendo essa fantástica orientação a qual tem acesso a cada momento, você não experimentou qualquer sensação de risco ou confusão, somente de aventura e verdadeira satisfação. As crianças são assim, né? Até os 7 anos a gente está nessa vibração ainda. Emoções são indicadores do seu alinhamento com a energia essencial. Embora nunca possa haver um desalinhamento com a fonte que o desconecte dela totalmente, os pensamentos em que você concentra sua atenção proporcionam uma variação substancial em termos de alinhamento ou desalinhamento com a energia não física. Quando você realmente é. Por isso, com o tempo e a prática, você saberá em todos os momentos qual é o nível de alinhamento com o qual você realmente é. Pois, quando se alinha totalmente com a energia da sua fonte, você progride. E quando não permite esse alinhamento, não progride. Vocês são seres poderosos. Vocês são completamente livres para criar. Quando sabe disso, se concentra em coisas que estão em harmonia vibrante com esse conhecimento, você experimenta uma alegria ilimitada, né? Isso quando eles falam que a pessoa, como é que fala mesmo? Ela, ela subiu, né? Aquelas pessoas que, como é que fala mesmo, Rejane? As pessoas que chegaram num estado de, ai, o Eckhart Tolle, ele entrou num estado de Iluminou? iluminação. As pessoas se iluminaram, é. Esse é um estado de iluminação, quando você já não reage mais às situações, né? Mas quando é tomado por pensamentos contrários a essa verdade, sente as emoções opostas de perda de energia e sobrecarga. Ai, meu Deus, eu estou tão ansiosa, tão cheia de dor, tão cheia disso e daquilo.
É porque a gente está criando reatividade. Use suas emoções para encontrar o caminho de volta ao bem-estar. Quando o seu pensamento está ajustado ao seu ser essencial, você sente a harmonia correndo pelo seu corpo físico. Alegria, amor e uma sensação de liberdade são emoções provocadas por esse alinhamento. No entanto, quando os seus pensamentos não estão ajustados com o que realmente é, a desarmonia toma conta do seu corpo físico. Depressão, medo e sentimentos de rejeição são causados por esse desalinhamento. Assim como os escultores moldam o barro para criar o que lhes agrada, você pode criar moldando a energia. Você a molda com o seu poder de concentração, pensando em coisas, lembrando-se de coisas e imaginando coisas. Você concentra a energia quando fala, quando escreve, quando ouve, quando está em silêncio, quando se lembra e quando imagina. Você a concentra através da projeção do pensamento. Por isso que escrever é muito importante. Porque você está manifestando um pensamento, um sentimento. Percebe? Como os escultores que, com o tempo e a prática, aprendem a moldar o barro para criar o que desejam, você pode aprender a moldar a energia que cria mundos com a concentração de sua mente. E assim como os escultores que, com as mãos, sentem o caminho à medida que vão criando, você usará suas emoções para sentir o caminho para atingir o bem-estar. Eu não gosto de falar essa palavra, mas assim, no meu interessante ponto de vista, esse é o nosso maior desafio. É você estar presente no seu dia a dia, com as pequenas coisas que você está fazendo. Tem uns exercícios que é bem interessante você colocar no seu celular para tocar assim em determinados momentos e você põe um alarme para tocar e você vai prestar atenção no que você estava pensando naquele momento. Onde é que eu estava com os meus pensamentos e emoções nesse determinado momento? Isso, né, é um exercício poderoso para a gente ter a consciência de como eu estou levando o meu dia. Eu estou no piloto automático ou eu estou mais consciente de mim? Percebe? Ju, você tá tão assim que tá até com menos dedo. Relaxa, relaxa, respira. É assim, é no. Gente, é um exercício bem interessante. Sabe o que você pode fazer também? Mais ou menos o que a Mai Andrade usa, que ela usa a pulseira vermelha dela. Ela tem um, um, um curso que ela dá lá para você se conectar com a sua centelha divina. E ela usa a pulseira vermelha. A pulseira vermelha que ela usa é bem isso, de você começar a identificar as emoções negativas que impedem você de estar na divina presença, né? Aos momentos. Você pode usar o que você quiser. Você pode usar um anel que você usa sempre num dedo, você põe no outro dedo. Porque ele fica meio, né, desconfortável, mas aquilo traz para você, cada hora que você olha para ele, você vai, pum, é um comando que eu dou. Eu posso usar qualquer coisa, desde que eu seja, saiba, aliás, entendeu? É um comando que eu vou usar. Cada vez que eu olhar para isso, pum, eu vou prestar atenção no que eu estou pensando, certo? É um comando que você vai dar. Isso é um exercício de presença muito legal, muito poderoso. Cada vez que eu olhar para aquilo, por exemplo, posso ver, cada vez que eu vi um número repetido, eu vou começar a prestar atenção no que eu estava pensando naquele momento, no que eu estava sentindo naquele momento, certo? Eu vejo isso toda hora, então é um exercício. Cada um. Vocês vão ver que eles têm uns exercícios bem legais ao longo da nossa leitura, a gente vai fazer os exercícios, tudo. Mas esse é uma forma, assim, mais simples de eu começar a prestar atenção, a estar na presença. Tem o livro que eu fiquei com dificuldade de lembrar aquele dia, tem um livro bem legalzinho que chama O Milagre da Manhã.
que ele conta, esse moço do livro, ele também teve uma inspiração muito legal. Ele sofreu um acidente muito pesado, que ele ficou sem andar, ele achou que ele ia nunca mais andar. Sei que ele mudou a vida dele totalmente, mudando a manhã dele, né? Porque ele tinha os pensamentos muito quadrado, muito, né? Ele se exigia demais, que chegou a um ponto que colapsou, ele sofreu um acidente para parar. O corpo dele escolheu, parou com tudo. E aí, a hora que ele parou com tudo, ele olhou para ele. E aí, a gente não precisa chegar nesse ponto, né? Mas quem já não chegou nesse ponto? É, e aí, quando você muda a sua manhã, né? É o momento mais importante do nosso dia. Isso é consciência? É muita consciência. É eu me preparar para dormir, me condicionar para dormir, é onde eu vou dar um balão no meu subconsciente. Se acontecer alguma coisa ruim ao longo do dia, eu penso naquilo à noite, mas eu vou fazer o inverso. É um exercício, é, é muita presença. Mas eu vou fazer o inverso, eu vou enganar o meu subconsciente. Eu vou mostrar para ele, puxa, eu agradeço que deu tudo tão certo. Às vezes estava querendo assinar um contrato que você estava ansioso com aquilo e não deu nada certo. Mas antes de dormir, você vai fazer de conta, vai imaginar, né? Como o Neville Goddard fala, na sua imaginação você vai agradecer porque você assinou o contrato, foi um sucesso, e a sua conta bancária vai expandir um monte, entendeu? E aí você respira, mas quanto mais você faz isso, você precisa começar colocar emoção nessa historinha que você está contando para o seu subconsciente. Percebe? Então, é assim, quando eu for deitar, eu vou me preparar, vou agradecer, vou aconchegar, agradecer os lençóis, o meu travesseiro, a minha cama que me acolhe, quentinha. Gente, quem tem isso é rico, é milionário. Quem deita a cabeça no travesseiro e dorme é o maior milionário do mundo. Então, eu tenho tudo, certo? Porque eu tô com o poder dentro de mim de pegar o barro e ir moldando o que eu desejo que se manifeste. Agora, se eu vou para a cama e levo os problemas comigo e fico martelando, contando sempre a mesma história, eu vou ficar sempre no mais do mesmo, certo? É um desafio? É. Tem que ser uma escolha genuína? Tem que. Tem que. Eu acho que eu falo para meus filhos, tem que. Isso tem que. Uma escolha genuína de olhar para mim e para o que é importante para mim, antes de dormir. Eu não vou ficar nas redes sociais, pelo amor, nós já passamos dessa fase, por favor. Eu vou olhar para mim. Se você dorme sozinha, é mais legal ainda, que você pode pôr uma musiquinha, você pode pôr um sonzinho, pode usar o que for. Agora, quando você dorme com alguém, você já não pode fazer isso, né? Que você vai atrapalhar o sono da pessoa. Mas você pode sim, antes de deitar, sentar 5 minutos que seja. O que importa não é o tempo. Sim, sim, é por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que nós estamos aqui, Odete, com certeza. Por que que esses pensamentos... Deixa eu só terminar o meu pensamento, a gente já entra nisso. Onde que eu estava mesmo? Deixa eu lembrar. Quando eu vou olhando e eu vou moldando o que é importante para mim, olhar para mim. Quando eu começo a olhar para mim, já aí você vai ver o quanto muda até esses pensamentos sabotadores. Quando eu começo a olhar para mim, para o que é importante para mim, quando eu converso com o divino que há em mim, para que eu possa receber desses seres que estão comigo a todo momento, que eles não interferem. Eles só interferem quando a gente permite, quando a gente pede por auxílio, quando a gente permite, entendeu? E aí o que que acontece? Eu vou me preparar para dormir, eu vou ser gentil comigo, eu vou mudar aquilo que eu pensei de ruim ao longo do dia.
E eu vou agradecer, porque eu sei que amanhã será diferente. É essa a situação. E aí, de manhã, claro, a primeira coisa que eu vou me conectar é com essa presença dentro de mim. 3 minutinhos, inspiro e solto, e agradeço, e mantenho. Gente, 3 minutos, o que é? O Greg Braden que fala para você aprender a criar a coerência entre o coração e o cérebro, porque o coração, ele é mais poderoso, muito mais poderoso que o cérebro. Eu quero fazer uma live, vamos ver se essa semana eu faço, sobre isso, sobre o que é criado primeiro no corpo humano. O coração? Através do batimento do coração, ele vai enviando informações para ser criado os outros órgãos do nosso corpo. Tudo origina da essência, tudo origina da divina presença dentro de mim, tudo, né? Então, é assim, se nós buscamos por consciência, eu nunca vou ter consciência na mente. Eu vou ter na consciência, que é aquela que escuta os pensamentos, aquela que percebe os pensamentos. Esses pensamentos sabotadores, se você está percebendo, é sinal que a sua essência está conversando com você. Não é você. Se você está percebendo, maravilha. Se eu estou percebendo, uau, o que eu vou fazer? Eu vou me alinhar com algo que faça me sentir bem, para eu ir saindo desta frequência. Porque sou eu, sempre parte de mim. Eu crio todas as conexões da minha vida, tudo. Se eu estou percebendo coisas negativas, eu estou emitindo isso. Para que isso venha para mim, eu estou nesta frequência. Tá, então a culpada sou eu. Não é isso. Não é culpa, é consciência. Quando eu tomo responsabilidade sobre tudo o que acontece comigo, eu tenho poder. Eu me conecto com o poder. Não é verdade? Se eu criei isso, eu posso descriar. Eu destruo e descrio. Né, Luciana? Eu destruo e descrio tudo isso. O que mais eu posso criar aqui? E funciona, hein? Né, Luciana? Funciona ou não funciona? Funciona. É uma coisa louca. A minha amiga tá ali, ó. Foi uma cliente minha de muitos anos. A gente se reconectou depois de muito tempo. É ou não é, Lu? Fala um pouquinho se mudou ou não mudou. Ah, mudou muito, 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 muito. É, nossa, eu sou outra pessoa. Eu me sinto, né? Outra pessoa. E aquilo que você sempre fala, e quando você muda, as pessoas mudam que estão com você. É uma coisa incrível. O meu relacionamento, né, com meu marido, com a minha irmã, sabe, mudou Com o tudo. dinheiro, O dinheiro, tudo, tudo com a mudou. alegria de viver, tudo, Alegria. gente, tudo origina de mim. Até por É, causa da questão do ponto de vista, né? Então, provavelmente, aquilo que a gente estava, vou pegar o exemplo da Luciana, né? A gente tá ali com a relação com o filho, por exemplo. Muda essa visão. Lógico que tudo fica mais fácil, né? Então, não é que as pessoas mudam com você, é a forma como você interpreta tudo que flui melhor, que vibra de uma forma muito mais fácil, mais tranquila. Então, aquilo ali, até a própria forma como a gente está julgando, vendo a pessoa, tudo é desconstruído, né? E acaba que a gente tira aquela visão e percebe o que é real. fica mais É um leve, né, véu, o Denise? véu vai caindo, né? Parece.
Mas lembra Isso. que a gente falou na outra aula, né? Na outra, no nosso outro encontro? Como isso é espiritual, né? Quando você deixa essa essência que você falou. Só que o que que acontece? O corpo manifesta isso, porque os meus átomos, as minhas moléculas vibram na frequência que eu acredito. E o que Uhum. que, quando eu chego perto de alguém, se eu tenho dificuldade no relacionamento, se eu julgo demais aquela pessoa, o que é que aquela pessoa recebe quando eu chego perto dela? O julgamento, né? Se você está Uma julgando, é. repulsa vibracional. E o que que ela faz? Ela reage a essa repulsa e Uhum. ela devolve para mim o que eu acredito. Então, eu vou Uhum. criando sempre essa desarmonia. Agora, quando eu mudo a minha forma de me ver, quando eu faço uma intenção comigo de não criar mais sentimentos em relação a situações, o que que eu faço? Eu abaixo as minhas barreiras. E essa pessoa, quando chega, o que que ela recebe? Leveza. Uhum. Ela não tem com que reagir. Isso. Ela muda, É. porque ela também não tem mais como reagir, com o que reagir. Uhum. É É verdadeiro isso para vocês? muito É tão verdadeiro. fácil quando a gente aprende isso. Cara, é muito claro, é claro, é. Ela não reage a isso. Sim, e a outra pessoa também não reage. Então, É. se tudo depende de mim, quem é que tem que mudar? Eu. É. Eu fico lembrando assim do Mahatma Gandhi, né, que a revolução dele foi toda tendo por base a não reação. Imagina que o cara ele conquistou a independência de um país através disso. Se não, sem fazer nada, É, sem reagir. Tem uma passagem dele, né? Que a mãe chegou lá com o menininho e falou assim, na fila, chegou a vez dela, ela falou assim para ele, eu só quero que você fale pro meu filho parar de comer açúcar. Ele falou para ela assim, então volte semana que vem. Tá, ela voltou semana que vem. Aí ela chegou para ele e falou assim, agora fala pro meu filho parar de comer açúcar. Ele, para de comer açúcar. Só isso? Ele falou, mas por que você não falou isso semana passada? Porque semana passada eu comi açúcar. É isso, Isso. percebe? Como é Uhum. que eu vou falar para ele parar de comer açúcar se eu como açúcar? Ele falou, até semana passada eu comi açúcar. Agora eu posso falar, porque eu não como mais açúcar. Percebe onde está o metafísico do estudo? Gi, Ah, isso tem a ver com aquela sensação que a gente sente quando vai num ambiente e sente pesado. Às vezes é uma pessoa que tá com algo, sei lá, pensando algo da gente, então, por isso que a gente sente que a frequência não bate. Como que é isso? pode ser, com certeza pode ser isso. Pode ser uma grande. O que que acontece? Pode ser uma coisa que você tenha percebido um pensamento de inveja de alguém, isso pode, porque você tem essa capacidade de perceber. Outra também, você já tem uma frequência vibracional diferente daquela. Você pode perceber que às vezes, quando você vai nesse lugar, antes de ir nesse lugar, você já nem estava muito com vontade de ir. É, normalmente. Quando você força a barra, não fica legal, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem a capacidade de ir ao futuro e voltar. Lembra do átomo? Do elétron que está ali? Então, por exemplo, se eu já pensei num lugar, lembra que a gente cria através do pensamento? Só o fato de eu pensar em alguma coisa, eu fui vibracionalmente para aquele lugar. O meu corpo é capaz de ir. Se você perguntar assim, corpo, como será a minha vida daqui 5, 10, 15 anos, se eu for. É só uma questão vibracional, não é questão que você vai. Como Uhum. será a minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu for nesse lugar? Vai expandir para mim? Vai me trazer alegria e dinheiro? Respira. Se aquilo expandir, mete bronca. Agora, se trancar, faça de novo uma pergunta parecida com isso. Perceba de novo a vibração. Se trancar de novo, olhe, eu diria para você não ir. Mas se for, se você for obrigada a ir, o que que você faz? Eu abaixo minhas barreiras.
Eu fico aware comigo, consciência, eu baixo minhas barreiras. Por quê? Porque eu não vou entrar com nenhum julgamento. Eu não levo julgamento, porque se eu entrar num lugar e de cara eu começar a julgar, o que que eu vou receber? Pimba! Eu vou receber o retorno daquilo que eu criei. Uhum. Eu crio a frequência. Percebeu? Quantas vezes você foi num lugar que se sentiu pesado, a primeira coisa que você fez foi julgar aquele lugar? E se você não tivesse nenhum ponto de vista, nenhum julgamento sobre aquilo, será que você ia receber do mesmo jeito? É, num lugar que eu nunca fui, e quando eu fui pela primeira vez, eu senti o ambiente assim pesado. É E um aí, convite. Você quer voltar ou não? não. É uma sabedoria, isso é uma consciência, a sua essência conversando com você. Cara, vaza, É, eu entendeu? fui quis É ir bem embora. isso. Vaza, vaza que não vai trazer nada de bom. Uhum. Isso não é para mim, não é assim? Ué, isso não é para mim. Ah, é um julgamento, você está achando que as pessoas são menos que eu? Por que não? Pode ser. Vibracionalmente pode ser. Não que elas sejam menos, mas elas estão num estágio diferente do seu. Tá tudo Uhum. certo. Você permite que elas estejam lá e, como dizia Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me convém. Certo? Essa frase é perfeita. Tudo eu posso. Se você perguntar para o seu corpo, por isso que a gente não pode perguntar posso. Eu posso perguntar o que se requer. Porque se eu perguntar posso, sempre vai dar sim, porque eu posso. Eu posso tudo. Agora, se eu perguntar diferente, você tem que perguntar sempre pela sutileza, pela percepção. Nunca pergunte eu posso. Posso fazer isso? Por exemplo, você vai comprar uma roupa, né? Muitas vezes a gente compra uma roupa por impulso e nunca mais usa. Você chega na loja, entra no provador e vai perguntar. Se você perguntar para o corpo, posso comprar essa roupa? E respira. Vai dar a batata que você pode. Claro que pode. Você pode. Agora, corpo, se eu comprar essa roupa, vai me trazer alegria e dinheiro? Sim ou não? Sempre põe sim ou não, como se fosse um pêndulo. Sim ou não? Respira. Se não, não compra, porque você não vai usar. Entendeu? É sempre. Até para você receber uma informação, uma consciência, você tem que saber como se posicionar. Porque se você não souber pedir para o universo, né? Se você não souber para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Por isso que a gente, quando, né, aprende mais, a gente vai aprendendo as ferramentas que trazem mais facilidade e alegria. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Eu tenho que sair dos condicionamentos que eu tenho dentro de mim. Mas se eu não sei desses condicionamentos, eu tenho que pedir, né, a consciência. Então, você só. Uma pergunta, uma ferramenta mais fantástica de todas é: qual é a verdade aqui? Ai, senti, eu julguei. Ai, fulana não gosta de mim. Nossa, eu não vou naquele lugar porque aquela pessoa sugou a minha energia. Verdade que ela sugou? Agora eu faço uma pergunta. Verdade que alguém tem o poder de sugar a sua energia? Ou é o Não. seu julgamento diante daquela pessoa que abre o seu campo para que a sua energia vá para ela? Sempre Uhum. é a minha forma de interpretar que abre as portas. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Percebe? Verdadeiro isso para vocês? Claro que existem pessoas, sim, que têm uma frequência horrorosa, mas olha, ninguém tem poder nenhum, principalmente desencarnado, não tem poder sobre você. Quando você está consciente, presente, não existe nada nem ninguém que tenha poder de entrar em você sem que você abra a porta. Isso não Ninguém. me pertence. Se nem mesmo a espiritualidade superior, os nossos mestres, eles não interferem na nossa vida sem que a gente permita, você acha mesmo que a gente sendo divino, qualquer entidade, qualquer pessoa pode fazer mal para a gente? Você acredita, Rejane?
Não, mas Quando a tem gente que, olha desse jeito, a gente fala, não, não é, não é? você tem que se proteger, né? E É qual é a maior, vibracionalmente. e Vibracionalmente. qual é a melhor proteção que a gente pode ter? Amor. Não ter Quando você, julgamento. quando você ama, você não julga, né? Não ter julgamento, eu acho, eu particularmente, para mim, eu Nunca. acho, eu nunca falo assim, ai, ser amorosa, porque assim, eu particularmente falo isso, porque quando você fala assim, quando eu não julgo, eu tenho o quê? Auto-amor. Quando você não julga, você tem auto-amor, porque você não está criando sentimento. Por isso que o segundo mandamento é o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu não crio julgamento, eu me amo. Eu sou o eu sou. Porque eu não estou criando sentimentos para mim que vão me limitar. É, Verdadeiro? é o sentimento e gera uma emoção que acaba fazendo que atrai Justamente. coisa que tá naquela emoção, né? É pior. Tá, agora, isso. Se eu entrei em algum lugar que me deu, por exemplo, um déjà vu, bateu direto com algo que eu tenho dentro de mim ali, assim, camuflado, né, naquelas camadas, aquela coisa de infância, aquelas coisas de outra vida, que vem de repente, eu dou de cara com algo que faz algo dentro de mim, assim, dá um boom. Alguém já sentiu isso? Vibracional? Que você chega e fala assim, cara, o que que é isso? Não é? Uhum. Sim. O que que acontece? Você foi vítima de alguma coisa? Não. Você criou essa situação para você entrar em consciência disso. Que às vezes você está pedindo uma coisa e não sabe o que é que está te atrapalhando. Por isso que as energias, né, as terapias energéticas são tão poderosas. Você não sabe o que é que está te travando, mas você está pedindo, de repente, pá, acontece uma situação que vem para você essa emoção, esse sentimento, essa coisa ruim. Aí você fala assim: nossa, por que que isso aconteceu comigo? Cara, você pediu, você é um criador nato. Então tá, uau, sem julgamento. O que eu posso aprender com isso? Que consciência isso tem para mim? Quanta facilidade posso para eu sair disso mais rapidamente? Isso é consciência, percebe? É verdadeiro isso para vocês? É fácil? Claro que não. Se até o Gandhi mandou a mulher voltar na semana seguinte, percebe? Tá, aconteceu alguma coisa? Tá, então vamos voltar semana que vem. Peraí, vamos olhar para isso semana que vem. Tá difícil? Olha para outra coisa que faz você se sentir bem. Entendeu? Eu tenho que me desconectar, porque com a mente eu não vou conseguir resolver aquilo. Se aconteceu isso, pá, de alguma maneira eu pedi isso. Se eu pedi isso, tá. Quanta consciência isso traz para mim? O que eu posso aprender aqui para me trazer facilidade e alegria? Entendeu? Com total rapidez. Lembra de pedir rápido, Para mudar o pensamento, né? para mudar até uma situação, entendeu? Mas aí demora um pouquinho, né, para mudar a situação, né? Que demora. Por quê? Porque eu tenho que mudar o que dentro de mim? A minha vibração diante daquilo. Uhum. Não é de uma hora para outra, não é? Às vezes pode, né? Se você se ilumina assim de uma hora para outra, pode. Se você levar um tombo e der com a cabeça no chão, pode ser. Mas quando é um trabalho contínuo e Trabalho. constante, Uhum. ele vai um tempo. Claro que sim. Mas eu sempre tenho que ter a gentileza comigo, né, Ju? Gente, Exato. ó, como eu sempre falo, é beijinho no ombro. Sempre. É, eu tenho que ter essa gentileza aí comigo. Eu tenho que não. Eu escolho. Eu permito. Eu sou quem eu Pra mim, sou falta- e isso é o suficiente. Peraí, até, eu até prezo bloqueou. Hã? Fala. palavras são Isso. a parte da permissão.
Mas isso é o nosso maior desafio. A permissão eu Entrar na preciso trabalhar em permissão. mim. Ixi, Sim, mas isso é o trabalho de todo mundo. Nossa Todo igreja dia, em todo dia, particular, né? entendeu? permitir que. Qual é o oposto da reatividade? A permissão, certo? Quando eu olho para uma situação, ai, minha mãe é assim, meu pai é assado, minha infância, meu eu, respiro e falo, ok, eu permito que isso seja desse jeito. O que eu posso mudar aqui? Fica tão fácil quando você fala assim, ó, olha para a situação que você está e fala assim, ok, eu permito que isso seja desse jeito. Qual consciência isso tem para mim? Quanta facilidade e alegria eu posso criar aqui? O que está disponível para mim que eu ainda não estou considerando? Percebe? A cara dela, mas eu não vou conseguir. Claro que vai! Claro que vai! A gente começa aos poucos. Cara, dá o primeiro passo que o universo põe no chão. Já ouviu essa frase? Já. Simples. Toda caminhada, toda grande jornada começa com o primeiro passo. E usar as ferramentas, né? Esse é o principal, né? Sim, É, entendeu? uhum. Ai, mas eu não vou conseguir. Nossa, isso é tão difícil. Essa coisa tá aí na sua cabeça. Eu tô percebendo os letreiros na testa dela. Tudo bem, tudo bem. E se eu não tiver nenhum julgamento sobre isso? Como eu posso receber isso? Percebe? Esse é o julgamento da sua mente que tá aí, os letreiros na sua testa. Tá, respira. E se eu não tivesse nenhum julgamento, como é que eu olharia para isso? Percebe? Se eu não tivesse nenhum julgamento aqui, como é que eu olharia para isso? Olha só que leveza que traz. Hã? Fica até difícil do cérebro entender que tem essa. Ele não alcança. Ele não alcança porque a mente é julgadora. Onde é que você vai conseguir essas? Que bom que você trouxe isso. É verdade, não alcança. Por quê? Porque a mente não consegue alcançar isso, porque ela é condicionada a resolver problemas. Agora, tá. Se eu não tivesse nenhum julgamento, onde é que eu vou perceber isso? Na minha percepção, na minha respiração, na minha conexão com a minha essência. E a essência está na mente? Não, Está na tá. mente, Digeres, a essência? A essência não está. A essência está no coração. É, tá aqui. Então, o que que eu faço? Eu respiro, eu levo a minha consciência para o coração e acalmo a minha mente. Eu nunca vou conseguir respostas para mudar alguma coisa com o mesmo lugar que a criou. Einstein já dizia isso. Você nunca vai conseguir resolver um problema com o criador do problema, que é a mente. O que que ele fazia quando ele estava num lugar que ele não conseguia? Ele parava tudo e ia tirar uma soneca. Ele ia dormir, como todo grande pensador. Sabia? Para conseguir dar uma eureka, a eureka nunca vinha quando ele estava ali no meio do balbúrdia, do pensamento, e não dá certo, e não dá. Não, não aguento mais. Respira, vou dar uma Ó, volta. 22 e 22, Gi. Vou meditar. Abençoado seja. Oi? 22 e 22, abençoados. Vai ser, de novo, olha lá. É, Faz uma hora, então, já está na hora da gente terminar. Certo? Tá tão gostoso, né? tá fluindo, né? Tá. Certo? Muito certo. Isso mesmo. Nós já estamos terminando também. Certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Oh, esqueci, eu ia tirar uma foto e a Nina foi embora. Deixa eu tirar uma Quando fotinha da nossa. fala que Jesus ia para o monte, era para ele meditar. Era para isso? Para entrar em contato com. É lógico, onde ele ia meditar, ele ia buscar força dentro da onde? Da essência. Igual você falou agora, né? Tipo, buscar fora da mente, né? Meditar para Sim, buscar. sim. Vocês que estão com
câmera fechada, pode abrir? Não, se não puder, tudo bem, a gente só tira foto aqui, tá? Quem tiver o livrinho pode mostrar e dar um sorriso. Muito bom. Como assim? Como pode melhorar? Gente, e a Carolina? Vamos lá, Carol, vamos tirar outra foto. Deixa eu tirar esse celular da cara, vou pôr o meu livro. Nosso encontro. Deixa eu baixar. Aí. Ai, não, peraí. Deixa eu tirar o movimento da minha live desativada. Olha que chique. Muito bem, gente. Tava muito bom. Eu amo tudo isso. Como pode melhorar? Muito Daqui bom 15, mesmo. daqui 15 dias a gente se encontra. Muito Assim, bom. ao vivo é mais gostoso, né? Do que se assistir Ó, depois. Que aqui você pode bater é, papo, coisa e tal. Gente, amada, gratidão. Foi muito bom, muito gratidão. bom. Eu Gratidão. agradeço. Gratidão, gente. Não tem Beijo a como tirar todos. fotinho, não tem problema, seu nome está aqui. Gratidão pela presença, foi ótimo. Ótimo. O que mais é possível, que a gente nunca considerou possível, que se a gente se abrir para as infinitas possibilidades, a gente pode criar uma nova realidade. Saiam da definição, tá? Saiam das definições, do auto-julgamento. É o primeiro passo. Tudo que eu defini sobre mim, eu destruo e descrio. Tudo que impede isso, eu destruo e descrio. Certo? Certo. Tudo que eu acreditei de real, imutável, que me limita, eu destruo e descrio agora. Porque eu sou quem eu sou. E isso basta. Certo? Certo. Namastê. Namastê. Gratidão. Gratidão. Beijo, beijo, beijo. Né, Carol? Até daqui 15 dias a gente se vê. Odete, gratidão pela presença. Namastê. Beijo, Namastê. gente. Beijo. Dá até Beijo. dó de ir embora, tá tão Beijo, gostoso. Cadê? Em cima. a todo mundo. Beijo. 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 Beijo.